Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 29 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o fim da história da BlackBerry como fabricante de celulares, novo campus da Apple em prédio histórico de Londres, agendamento de trajetos no Uber e a abertura do Twitter Moments para todo mundo. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Twitter, que abriu ontem para todos os usuários a criação de Moments customizados. Os Moments, para quem não conhece ou não se lembra, são aquelas espécies de galerias temáticas que centralizam tweets a respeito de um mesmo assunto que esteja acontecendo em algum lugar do mundo. Até ontem, só um grupo pequeno de parceiros do Twitter, além, claro, do próprio Twitter, tinha a habilidade de criar Moments, mas agora qualquer pessoa pode criar uma dessas galerias seguindo o procedimento que está num vídeo que o Twitter publicou ontem que eu deixei aqui na descrição. Ainda sobre o Twitter, ontem eles anunciaram a plataforma de monetização do Periscope restrita, pelo menos por enquanto, aos criadores de conteúdo que fazem mais sucesso. Para tentar se inscrever nessa plataforma, que tem 3 planos de monetização, dependendo de quantos espectadores um usuário consegue chamar durante uma transmissão ao vivo, é só preencher o formulário do link que está aqui na descrição do episódio e torcer para que a sua conta tenha a abrangência que eles estão procurando. E falando no Periscope, nem todo mundo se lembra, mas antes desse app apareceu o Meerkat, que fez ali um sucesso durante umas semanas, mas que foi esmagado justamente pelo Periscope por causa da força do Twitter. De lá pra cá eles andavam meio quietos, sem muitas novidades, e eis que ontem surge a informação de que nos últimos 10 meses eles vêm atuando como uma espécie de desenvolvedor secreto do app House Party, que já tem mais de 1 milhão de usuários no iOS e no Android. Esse app funciona como uma espécie de Periscope ou Meerkat coletivo e permite videoconferências com diversas pessoas participando ali ao mesmo tempo. Se você quiser baixar o House Party para ver como é, eu deixei o link para ele lá na Play Store e na App Store aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. E já que o assunto é transmissão de vídeo pela internet, o YouTube anunciou que o stream do debate dos candidatos à presidência dos Estados Unidos ultrapassou de longe o recorde de audiência para uma transmissão política pela internet. Eles disseram que o live stream chegou a contar com mais de 2 milhões de pessoas assistindo o feed ao mesmo tempo, o que é 14 vezes mais do que os números que eles tinham registrado há 4 anos. E enquanto isso, o Facebook voltou a passar vergonha, dessa vez depois que eles bloquearam as contas de diversos jornalistas palestinos importantes que são seguidos por milhões de pessoas. Algum tempo depois do bloqueio, o Facebook assumiu o erro e restaurou o acesso às contas sem explicar muito o que foi que rolou, no que foi a 5ª vez em 6 meses que alguma coisa assim aconteceu, como bem lembrou o BuzzFeed. Nas outras 4 oportunidades, o Facebook falou que tinha sido bug, falha técnica e tudo mais, e dessa vez eles só disseram que foi um erro e parece que estão torcendo para ninguém pedir detalhes do que foi que realmente aconteceu. E agora eu vou falar do Google, que anunciou o que eles chamaram de Google Neural Machine Translation System, que usa redes neurais automatizadas para aumentar a qualidade e eficiência do Google Tradutor. Num post tratando desse tema, eles ilustram como que as traduções acontecem, tem um gráfico que mostra lá que o texto original passa por basicamente diversas camadas simultâneas de tradução até chegar no resultado final, e eles dizem que com esse sistema que interpreta melhor o contexto de tudo e não só o significado, os erros de tradução são reduzidos em até 85% na maioria dos idiomas. Junto desse anúncio, o Google aproveitou para publicar um estudo que trata do desenvolvimento e dos resultados dessa nova rede neural e disse que já colocou esse sistema para funcionar em larga escala, tanto na plataforma web quanto na plataforma móvel do Google Tradutor, mas por enquanto só para tradução do chinês para o inglês. Quem escuta o Loop Matinal todo dia deve se lembrar de um episódio que eu falei aqui dia desses que a HP tinha bloqueado o uso de cartuchos de terceiros com uma atualização lá de firmware de algumas impressoras. Lembra disso? Então, ontem a HP publicou um comunicado dizendo que vai reverter essa decisão, possivelmente depois de todo o protesto que ela gerou, com um detalhe que essa nova atualização não vai ser automática. A instalação desse novo firmware vai ter que ser feita manualmente, o que ainda é um jeito da HP de roubar no jogo, mas pelo menos vai dar para reverter esse bloqueio que nunca devia ter acontecido para começo de conversa. E o assunto agora é a Apple, que anunciou ontem, por meio de uma matéria lá no periódico Evening Standard, que vai abrir um campus novo em Londres, ali onde fica a antiga estação Battersea de geração de energia. Essa estação, que os fãs de Pink Floyd devem conhecer muito bem, é aquele prédio com 4 chaminés que aparece lá na capa do álbum Animals, que saiu em 77. Esse prédio ficou abandonado por mais de 3 décadas e vem sendo restaurado nos últimos anos, e eis que agora surge a informação de que a Apple vai criar ali um QG que vai ocupar quase metade do prédio, vai abrigar 1.400 pessoas e está com a inauguração prevista para 2021.
Ainda sobre a Apple, ontem o Instituto J.D. Power publicou um estudo de satisfação dos clientes de serviço de streaming de música e surpreendeu todo mundo ao colocar o Apple Music no topo da lista, apesar da má fama que o serviço tem. Aliás, falando em serviço de música, deixa eu fazer um parênteses aqui. Ontem surgiu a informação de que o Spotify está quase comprando o SoundCloud. Nenhuma das empresas quis comentar, mas vale ficar de olho nisso aí. Bom, voltando. De acordo com um estudo que analisou diversos aspectos, como por exemplo estabilidade, facilidade de uso, conteúdo e o preço, as plataformas que oferecem um serviço acima da média são, nessa ordem, o Apple Music, o Rhapsody, o Pandora e o Spotify, enquanto o TuneIn, o Amazon Prime Music e o Google Play Music pontuaram abaixo da média e ficaram nas posições 5, 6 e 7 da lista. Quem diria, hein? Outra informação sobre a Apple que pintou ontem foi o anúncio de uma parceria com a Deloitte para morder mais um pedaço do mercado corporativo. Agora a Apple tem a SAP, a IBM e a Deloitte como principais parceiras do mercado corporativo e está aumentando cada vez mais o alcance nesse segmento, que vocês sabem que dá um dinheiro danado. Ainda sobre a Apple, ontem o site The Intercept publicou uma matéria dizendo que a empresa armazena informações de conversas entre usuários do iMessage por 30 dias. Eles explicaram que a empresa não armazena os conteúdos das mensagens, mas sim o dia e a hora da conversa, os números dos telefones envolvidos e o IP dos dispositivos, e a Apple explicou que repassa as informações para a justiça sempre que ela é obrigada. No final das contas, isso não é diferente das práticas de outros serviços de mensagem. O WhatsApp, por exemplo, tem que passar isso para a justiça também sempre que ela pede, mas como ontem isso gerou uma certa surpresa e uma polêmica também, teve gente falando que a Apple estava armazenando secretamente as conversas do iMessage, o que não é verdade, eu achei que valia a pena comentar a coisa toda aqui com vocês para tranquilizar quem se deparar com uma versão dessa notícia contada pela metade. E por último, sobre a Apple, aliás, ontem pintou a informação de que o iOS 10 passou o iOS 9 em porcentagem de adoção. Bom, por último sobre a Apple, ontem o Gabriel Soria, que é ouvinte do Loop Matinal, avisou que apareceram lá no Apple Maps as informações de transporte público em São Paulo. Agora dá para traçar trajetos com ônibus e metrô igual que dava para fazer já lá no Rio de Janeiro, inclusive dá para planejar o horário do rolê para fazer a consulta, e o negócio agora é torcer para que não demore muito para outras cidades brasileiras receberem esse recurso tão básico hoje em dia num app de mapas. E falando em se locomover pela cidade, ontem o Uber anunciou que já dá para agendar viagens em São Paulo. Apareceu um botão grandão lá na interface escrito agendar uma viagem que não tem como não ver. Isso é especialmente útil para quem precisa, por exemplo, ir para o aeroporto logo cedo, então não quer correr o risco de perder um compromisso importante, e ao invés de torcer para ter um carro por perto quando você precisar, você já consegue agendar seu carro para não ter problema. De acordo com o Uber, os agendamentos podem ser feitos com até 30 dias de antecedência e eles podem ser cancelados até o momento da chegada do carro no horário agendado. E enquanto isso, ontem surgiu a informação de que a Marissa Mayer, que por enquanto ainda é CEO do Yahoo, rejeitou a ideia de trocar automaticamente a senha de todo mundo por causa daquela brecha de segurança que afetou mais de 500 milhões de pessoas. Ela justificou a decisão dizendo que isso poderia acelerar a migração da galera para outras plataformas de e-mail. Essa história apareceu ontem numa matéria do New York Times e que eles mostram como a segurança deixou de ser uma preocupação do Yahoo nos últimos anos, e se você quiser ler a matéria completa, que conta inclusive com declarações de funcionários e ex-funcionários do Yahoo, eu deixei o link aqui na descrição. E falando em empresas em apuros, ontem a Consumer Reports publicou um texto alertando os donos de lavadoras da Samsung que algumas máquinas fabricadas entre 2011 e abril de 2016 vêm, adivinha só, explodindo, chegando até a destruir os cômodos onde elas ficam. Por conta disso, a Samsung publicou um comunicado reconhecendo mais essas explosões e recomendando que as pessoas só usem os ciclos delicados para lavagem de alguns materiais. Ela aproveitou para publicar uma página que está aqui na descrição que deixa você checar, por meio do número serial do produto, se a sua máquina de lavar também pode explodir a qualquer momento. E por último, eu vou falar sobre a BlackBerry, que anunciou ontem que vai parar de fabricar os próprios telefones, numa decisão que, apesar de ser bastante impressionante, não dá pra dizer que foi exatamente surpreendente, né? A partir de agora, a empresa vai atuar na base do licenciamento das tecnologias e da marca dela para que outros fabricantes possam fazer aparelhos BlackBerry, e enquanto isso ela vai se concentrar no desenvolvimento de software de segurança para aparelhos, sobretudo com foco no mercado empresarial. Quem vem acompanhando os lançamentos da BlackBerry sabe que ela já vinha experimentando com essa estratégia. Ela lançou não faz muito tempo um aparelho que basicamente era um Idol 4 da Alcatel com o logo dela, que ainda por cima rodava o Android, e parece que ela gostou tanto desse esquema que resolveu apostar o futuro da companhia nele. É isso
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um app bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Novo, lá em Londres, ali onde fica a antiga estação Battersea de relação de energia. Não me diga o que é isso. Enquanto isso, ontem surgiu. Mas como ontem isso gerou uma certa Eita!